Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o abismo, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. E assim terminou a criação do céu e da terra e de tudo que diz. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Deus criou o homem e a mulher e os fez parecidos com ele. Há muito, muito tempo, em um lugar mágico e especial, existia um jardim chamado Éden. Este jardim era o mais bonito e perfeito de todos os lugares que já existiram. As flores eram mais coloridas, as árvores mais altas e os animais mais amigáveis. Era como um pedacinho do céu na terra. No coração do Éden havia uma árvore muito especial chamada Árvore da Vida. Ela era mágica e tinha frutos que podiam dar a quem os comesse a vida eterna. Mas também havia outra árvore importante, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus, o Criador de todas as coisas, disse a Adão e Eva, os primeiros seres humanos, que eles podiam comer os frutos de todas as árvores, exceto os da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva viviam felizes no Éden, cuidando do jardim e brincando com os animais. Eles eram amigos de todos e sentiam o amor de Deus ao seu redor. Mas, um dia, uma serpente astuta apareceu. A serpente sussurrou mentiras aos ouvidos de Eva, dizendo que se ela comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela se tornaria como Deus. Eva, enganada pelas palavras da serpente, pegou um fruto da árvore proibida e deu a Adão para que ele também comesse. Assim que comeram o fruto, Adão e Eva perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Eles esconderam-se das vistas de Deus, pois haviam desobedecido às suas instruções. Deus estava triste, mas também amoroso. Ele perguntou a Adão e Eva por que eles haviam desobedecido. Adão explicou que foi Eva quem lhe deu o fruto, e Eva disse que a serpente a enganou. Deus sabia que eles haviam pecado, mas também sabia que era importante que eles enfrentassem as consequências de suas ações. Deus disse a eles que, por causa de sua desobediência, a vida seria mais difícil. Eles teriam que trabalhar arduamente para cultivar a terra, e as dores e tristezas seriam parte de suas vidas. No entanto, Deus também prometeu um Salvador, que um dia viria para redimir a humanidade de seus pecados. Antes de Adão e Eva deixarem o Éden, Deus fez roupas para eles a partir de peles de animais. Ele mostrou seu amor, cuidando deles, mesmo quando eles desobedeceram. Eles tiveram que sair do Éden, mas Deus nunca os abandonou. E assim, Adão e Eva começaram uma nova jornada fora do jardim do Éden, com a esperança de um dia encontrar o Salvador que Deus havia prometido. Eles aprenderam uma importante lição sobre a obediência e a importância de seguir as instruções de Deus. E essa é a história do começo da Bíblia, o livro de Gênesis. Então, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Oi, amiguinhos e amiguinhas. Como vocês estão hoje? Estão prontos para ouvir mais uma história da Bíblia super legal? Hoje, a história é sobre Noé e sua arca. Veja até o final, pois é uma história bem interessante. Mas, antes de começarmos, peçam para seus papais, mamães ou responsáveis seguir o canal,
dar um like nesse vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas para que todos possam aprender coisas boas juntos. Vamos lá? Agora preparem-se e prestem atenção para ouvir nossa historinha. Mais um vídeo do canal Aprendendo com Jesus. Hoje vamos falar sobre a incrível aventura de Noé e a sua arca. Há muito, muito tempo, o mundo estava cheio de pessoas que faziam coisas ruins o tempo todo. Deus olhava para a terra e ficava triste porque as pessoas haviam esquecido o que era certo. Elas brigavam, eram desonestas e não se importavam umas com as outras. Mas havia um homem chamado Noé, que era diferente. Ele era um homem bom e justo e amava a Deus com todo o seu coração. Um dia, Deus falou com Noé e lhe deu uma tarefa muito especial. Ele disse a Noé que construísse uma grande arca, um barco enorme, porque Deus estava prestes a enviar uma grande chuva para limpar a terra de toda a maldade. Noé e sua família deveriam entrar na arca e também deveriam levar 2 de cada tipo de animal, um macho e uma fêmea, para que pudessem ser preservados. Noé não questionou a ordem de Deus. Ele começou a construir a arca imediatamente, com a ajuda de sua família e com a orientação de Deus. A arca era gigantesca, com quartos para todos os animais, comida para todos eles e espaço para Noé e sua família viverem. Demorou muito tempo, mas finalmente a arca ficou pronta e os animais começaram a entrar nela, 2 a 2. Então, começou a chover. A chuva não parou por dias e dias. A água subiu e cobriu toda a terra. Mas a arca flutuou com segurança sobre a água, protegendo Noé, sua família e todos os animais a bordo. Eles estavam seguros e secos na arca, enquanto a chuva caía lá fora. Depois de 40 dias e 40 noites, a chuva finalmente parou. Noé enviou uma pomba para ver se havia terra seca, mas a pomba voltou porque não encontrou lugar para pousar. Noé esperou mais alguns dias e enviou a pomba novamente. Desta vez, a pomba voltou com um ramo de oliveira no bico, o que significava que havia terra seca. Noé sabia que Deus estava pronto para secar a terra e que eles poderiam finalmente sair da arca. Eles saíram, agradeceram a Deus e construíram um altar para adorá-lo. Deus fez uma promessa a Noé, a sua família e a toda a humanidade. Ele prometeu que nunca mais destruiria o mundo com um dilúvio. A história de Noé e a arca nos ensina sobre obediência, fé e como Deus sempre cumpre suas promessas. Esta parte da Bíblia também nos mostra que, mesmo quando as coisas parecem difíceis, Deus está sempre conosco, cuidando de nós. Gênesis 9, versículo do 12 ao 13. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco-íris eu coloco nas nuvens, e ele será o sinal da aliança entre mim e a terra. Obrigado, amiguinhos e amiguinhas, por terem visto o vídeo até o fim. Não deixe de seguir o canal, deixar o seu like e compartilhar para seus outros amigos e amigas. Oi, amiguinhos e amiguinhas. Como vocês estão hoje? Estão prontos para ouvir mais uma história da Bíblia super legal? Hoje a história é sobre Abraão, o pai da fé. Veja até o final, pois é uma história bem interessante.
Mas, antes de começarmos, peçam para seus papais, mamães ou responsáveis seguir o canal, dar um like nesse vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas para que todos possam aprender coisas boas juntos. Vamos lá? Agora preparem-se e prestem atenção para ouvir nossa historinha. Mais um vídeo do canal Aprendendo com Jesus. Hoje vamos falar sobre a incrível história de Abraão, que largou tudo o que tinha para seguir o chamado de Deus. Há muito, muito tempo, nas terras de Ur dos Caldeus, viveu um homem chamado Abraão. Sua história é uma das mais emocionantes da Bíblia e revela profundos ensinamentos sobre fé, obediência e confiança em Deus. Abraão era um homem justo e temente a Deus. Certo dia, Deus o chamou e disse: "Saia da sua terra natal, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei." Abraão, guiado por sua fé inabalável, obedeceu ao chamado divino. Com sua esposa Sara e sobrinho Ló, ele partiu em direção à terra que Deus prometera. Deus lhe prometeu que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, e ele confiou nessa promessa divina, mesmo quando ele e Sara já eram idosos. Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo que ele se tornaria o pai de uma grande nação. Mesmo quando Abraão e Sara eram idosos e incapazes de ter filhos, Deus cumpriu sua promessa, concedendo-lhes um filho chamado Isaque. O nascimento de Isaque foi um milagre que mostrou o poder de Deus e a importância da fé de Abraão. Um dos momentos mais difíceis da vida de Abraão foi o teste de Deus. Ele queria saber até que ponto ele o obedeceria. Ele pediu a Abraão que sacrificasse seu próprio filho Isaque como um holocausto. Abraão, embora perplexo, estava disposto a obedecer, demonstrando uma fé inabalável. Porém, Deus, notando sua obediência, e Abraão, seguindo suas ordens até o fim, neste último momento, Deus providenciou um carneiro como substituto, testemunhando a obediência e a confiança de Abraão em sua palavra. Ao longo de sua jornada, Abraão enfrentou diversos desafios. Quando ele obedeceu ao chamado de Deus e partiu de Ur dos Caldeus em direção à terra prometida, enfrentou a incerteza e a escassez de alimentos. Ele teve que confiar na provisão divina para a sobrevivência de sua família e de seus seguidores. Esse período de peregrinação não foi isento de dificuldades, mas Abraão continuou a confiar em Deus como seu guia e provedor. Além disso, Abraão se deparou com conflitos com outros povos durante suas viagens. Por exemplo, houve momentos em que ele teve que enfrentar desafios e desentendimentos sobre pastagens e terras com os habitantes locais. No entanto, Abraão procurou resolver esses conflitos de maneira pacífica, muitas vezes demonstrando sua sabedoria e generosidade. Um dos traços notáveis de Abraão era sua hospitalidade e generosidade. Ele era conhecido por receber estranhos de braços abertos e oferecer-lhes comida, abrigo e refúgio. Um dos momentos mais famosos dessa generosidade é quando ele recebeu 3 visitantes, que mais tarde se revelaram como mensageiros de Deus, e os tratou com extrema hospitalidade, preparando-lhes um banquete. Essa demonstração de generosidade e amor ao próximo é uma parte importante da história de Abraão, pois ressalta a importância de ser compassivo e acolhedor com os outros. Essa parte da Bíblia nos ensina que a fé verdadeira é marcada pela obediência e confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. O ensinamento fundamental é que, quando confiamos em Deus, Ele cumpre suas promessas e nos guia em direção a um futuro brilhante. Gênesis, versículo 12, do 1 ao 4. O Senhor disse a Abrão: "Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei.
Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Assim, Abrão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. Obrigado, amiguinhos e amiguinhas, por terem visto o vídeo até o fim. Não deixe de seguir o canal, deixar o seu like e compartilhar para seus outros amigos e amigas. Oi, amiguinhos e amiguinhas! Como vocês estão hoje? Estão prontos para ouvir uma história da Bíblia super legal? Hoje a história é sobre Moisés, um menino hebreu que se tornou príncipe no Egito e libertou seu povo. Antes de começarmos, peçam para seus papais, mamães ou responsáveis seguir o canal, dar um like nesse vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas para que todos possam aprender coisas boas juntos. Vamos lá? Agora, preparem-se para ouvir nossa historinha. Mais um vídeo do canal Aprendendo com Jesus. Era uma vez, em uma terra distante, onde o sol brilhava intensamente e as estrelas pontilhavam o céu noturno, vivia um bebê especial chamado Moisés. Ele era um bebê adorável, com olhos curiosos e um sorriso cativante. No entanto, o que tornava Moisés ainda mais especial era que ele era um bebê hebreu, durante uma época em que os hebreus eram escravos no Egito. A mãe de Moisés, Joquebede, sabia que precisava proteger seu precioso bebê. Então ela o colocou em uma cesta e o deixou à deriva no rio Nilo. Mas Deus tinha um plano especial para Moisés. Enquanto a cesta flutuava, a filha do faraó do Egito, uma princesa chamada Renut-Mire, a encontrou. Ela não podia ter filho, e ela viu aquele bebê como um presente dos deuses que ela acreditava. Ela ficou comovida com o bebê e decidiu adotá-lo como seu filho. Moisés cresceu como um príncipe do Egito, desfrutando de todos os privilégios que a realeza oferecia. À medida que Moisés crescia, ele via que seu próprio povo, os hebreus, sofria nas mãos dos egípcios. Ele sabia que precisava fazer algo para ajudar seu povo. Um dia, ele testemunhou um egípcio maltratando um hebreu e sua raiva o levou a cometer um erro. Moisés matou o egípcio para proteger seu povo. Com medo de ser punido, Moisés fugiu para o deserto, onde passou muitos anos como pastor. Foi lá que ele teve um encontro incrível com Deus. Enquanto cuidava de suas ovelhas, Moisés viu uma sarça ardente que não se consumia. Ele se aproximou e ouviu a voz de Deus falando com ele. Deus o escolheu para liderar seu povo, os hebreus, para fora do Egito e para a terra prometida. Moisés voltou ao Egito e, com a ajuda de Deus, realizou milagres poderosos. Deus enviou 7 pragas terríveis sobre o Egito, incluindo rãs, mosquitos, piolhos, moscas, peste no gado, úlceras e granizo. Estas pragas mostraram o poder de Deus para o faraó. Ele ficou espantado e com medo e libertou o povo hebreu. Mas a parte mais incrível da história de Moisés foi o que aconteceu quando o povo hebreu estava encurralado diante do Mar Vermelho. Eles estavam fugindo do exército egípcio e parecia que não havia saída. Foi então que Deus realizou um milagre surpreendente. Ele abriu o Mar Vermelho, criando um caminho seguro para que os hebreus passassem. As águas se ergueram como muralhas de cada lado e o povo cruzou o mar a pé, com o Mar Vermelho como um testemunho do poder de Deus. Moisés liderou seu povo pelo deserto, enfrentando desafios e provações. Eles vivenciaram a presença de vários milagres incríveis operados por Deus. Durante a jornada,
Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, um conjunto de regras importantes para viver de acordo com a vontade de Deus. Moisés liderou os hebreus em direção à terra prometida, um lugar de bênçãos e prosperidade, mas a jornada foi longa e cheia de desafios. Eles enfrentaram a fome, a sede e a incerteza. A história de Moisés nos ensina sobre a importância da obediência a Deus, da fé inabalável e da liderança baseada no amor e na justiça. Moisés não apenas libertou seu povo da escravidão, mas também os guiou em direção a uma vida melhor, em harmonia com a vontade de Deus. Esta parte da Bíblia nos ensina sobre a importância da fé e do poder de Deus, que pode realizar milagres incríveis, como ele fez ao abrir o Mar Vermelho para o povo hebreu passar. É uma história de coragem, liderança e confiança em Deus. Êxodo versículo 14, do 21 ao 22. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Obrigado, amiguinhos e amiguinhas, por terem visto o vídeo até o fim. Não deixe de seguir o canal, deixar o seu like e compartilhar para seus outros amigos e amigas. Oi, amiguinhos e amiguinhas! Como vocês estão hoje? Estão prontos para ouvir uma história da Bíblia super legal? Hoje, a história é sobre Caim e Abel. É uma história bem interessante. Antes de começarmos, peçam para seus papais, mamães ou responsáveis seguir o canal, dar um like nesse vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas para que todos possam aprender coisas boas juntos. Vamos lá? Agora, preparem-se para ouvir nossa historinha. Mais um vídeo do canal Aprendendo com Jesus. Há muito tempo, em uma terra vasta e cheia de vida, viviam 2 irmãos chamados Caim e Abel. Eles eram filhos de Adão e Eva, os primeiros seres humanos, e cresceram em meio à natureza exuberante que Deus havia criado. Caim era um menino trabalhador e forte. Ele gostava de cultivar a terra, cuidando das plantações e dos animais. Abel, por outro lado, tinha um coração gentil e amava cuidar das ovelhas do rebanho da família. Apesar de serem diferentes, os 2 irmãos eram muito próximos e compartilhavam um profundo amor pela criação de Deus. Um dia, Caim e Abel decidiram fazer uma oferta a Deus como forma de agradecimento por tudo o que ele havia dado a eles. Caim trouxe os frutos da terra, os grãos e vegetais que ele cultivara com tanto esforço. Abel trouxe as melhores ovelhas do seu rebanho, as mais saudáveis e belas. Deus olhou para as ofertas dos 2 irmãos e viu algo especial em Abel. Ele sabia que Abel oferecia suas ovelhas com um coração puro, cheio de amor e gratidão. Caim, por outro lado, estava mais preocupado com o que ele poderia ganhar com sua oferta. Deus viu que o coração de Caim estava cheio de inveja e egoísmo. Deus aceitou a oferta de Abel com alegria, mas não aceitou a de Caim. Isso deixou Caim muito zangado e triste. Ele se sentiu rejeitado e com raiva de seu próprio irmão. Esses sentimentos ruins começaram a crescer dentro dele. Certa vez, quando os 2 irmãos estavam no campo, Caim convidou Abel para dar um passeio. No meio do caminho, Caim começou a discutir com Abel, deixando transparecer sua raiva e inveja. A discussão ficou cada vez mais intensa, até que Caim, cegado pela raiva, atacou Abel e o feriu gravemente. Abel caiu no chão e seu sangue clamou por justiça a Deus.
Deus, em sua infinita sabedoria, perguntou a Caim o que havia acontecido. Caim, cheio de culpa, tentou esconder o que tinha feito, mas Deus sabia a verdade. Ele disse a Caim que seu pecado tinha consequências e que ele teria que deixar sua família e vagar pela terra como um fugitivo. Caim partiu, carregando este erro como a marca de seu erro, e ficou sozinho, longe de sua família e da presença de Deus. Ele percebeu que sua inveja e raiva haviam destruído sua vida e a de seu irmão. Enquanto isso, Abel, mesmo após sua morte trágica, encontrou paz nos braços de Deus. Seu amor e gratidão sincera deixaram uma lembrança duradoura na história da humanidade. A história de Caim e Abel nos ensina sobre a importância de oferecermos nossos dons a Deus com um coração puro e amoroso. Também nos lembra das consequências terríveis da inveja, raiva e violência. Esta parte da Bíblia é um lembrete de que o amor e o perdão são caminhos mais nobres e verdadeiros para vivermos nossas vidas junto ao propósito de Deus, que é ser feliz em abundância. Gênesis 4, 6, versículo 7. Disse então o Senhor a Caim: Por que andas irado? E por que está descaída o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Obrigado, amiguinhos e amiguinhas, por terem visto o vídeo até o fim. Não deixe de seguir o canal, deixar o seu like e compartilhar para seus outros amigos e amigas. Oi, amiguinhos e amiguinhas! Como vocês estão hoje? Estão prontos para ouvir mais uma história da Bíblia super legal? Hoje, a história é sobre os dois irmãos, Jacó e Esaú. Veja até o final, pois é uma história bem interessante. Mas, antes de começarmos, peçam para seus papais, mamães ou responsáveis seguir o canal, dar um like nesse vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas para que todos possam aprender coisas boas juntos. Vamos lá? Agora preparem-se e prestem atenção para ouvir nossa historinha. Mais um vídeo do canal Aprendendo com Jesus. Era uma vez, em uma terra repleta de cores e aventuras, viviam dois irmãos muito especiais, Jacó e Esaú. Eles eram filhos de Isaque e netos de Abraão e faziam parte de uma história incrível. Desde o dia em que nasceram, ficou claro que Jacó e Esaú eram muito diferentes. Esaú era um rapaz aventureiro que adorava explorar a floresta, caçar animais e correr livremente pelos campos. Jacó, por outro lado, era mais calmo, preferia a companhia de sua mãe e gostava de ajudar nas tarefas do lar. Mas havia algo muito especial sobre esses irmãos. Deus tinha feito uma promessa incrível para sua família, uma promessa de bênçãos e terras férteis que se estendiam por gerações. Abraão, seu avô, havia ouvido essa promessa, e agora era a vez de Isaque, seu pai, passá-la adiante. Um dia, aconteceu algo que mudaria a vida de Jacó e Esaú para sempre. Esaú, depois de um longo dia de aventuras na floresta, estava faminto e exausto. Jacó viu uma oportunidade e ofereceu a Esaú um prato de saboroso ensopado. Mas ele tinha um pedido. Em troca, Esaú deveria dar a ele a sua primogenitura, a bênção de ser o herdeiro das promessas de Deus. Esaú, faminto e sem pensar nas consequências, concordou. Assim, Jacó fez algo muito feio, enganou seu irmão e recebeu a bênção de seu pai Isaque. Quando Esaú descobriu o que aconteceu, ele ficou furioso e, por este motivo, Jacó teve que fugir para salvar a própria vida.
Jacó partiu com o coração pesado, carregando a bênção que havia conquistado e também a promessa que ele mesmo tinha visto em um sonho incrível. No entanto, ele não sabia que a história de sua família ainda guardava muitas surpresas e emoções. Jacó cresceu e se tornou conhecido por sua astúcia e esperteza. Um dia, ele teve uma experiência incrível em que lutou com um anjo durante a noite. Essa luta resultou em uma bênção especial e um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. Jacó passou a acreditar em Deus de todo o coração e seguiu seus caminhos. Esaú, por outro lado, continuou a ser um caçador habilidoso e explorador destemido. Quando Jacó se encheu de coragem e finalmente decidiu voltar para sua terra natal após muitos anos, ele estava preocupado com o reencontro com seu irmão. Ele temia a raiva e o ressentimento de Esaú, porém decidiu enfrentá-lo, mas algo incrível aconteceu. Quando os dois se encontraram, Esaú não estava com raiva. Ele abraçou seu irmão com carinho e o perdoou. A reconciliação entre Jacó e Esaú foi um momento mágico e emocionante. A história de Jacó e Esaú nos ensina sobre o poder do perdão e do amor fraternal. Mesmo quando cometemos erros, o amor e a reconciliação podem superar qualquer desafio. Esta parte da Bíblia nos lembram que, mesmo em tempos difíceis, podemos encontrar a paz e a harmonia quando escolhemos perdoar e amar aqueles que são especiais em nossas vidas. Gênesis, versículo 27, capítulo 29. Que nações o sirvam e povos se curvem a você. Seja senhor dos seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem a você. Maldito seja quem o amaldiçoar e abençoado seja quem o abençoar. Este versículo simboliza a importância das bênçãos e palavras dos pais aos filhos, da promessa divina e da... Este versículo simboliza a importância das bênçãos e palavras dos pais aos filhos, da promessa divina e da reconciliação na história de Jacó e Esaú. Obrigado, amiguinhos e amiguinhas, por terem visto o vídeo até o fim. Não deixe de seguir o canal, deixar o seu like e compartilhar para seus outros amigos e amigas. Oi, amiguinhos e amiguinhas. Como vocês estão hoje? Estão prontos para ouvir mais uma história da Bíblia super legal? Hoje a história é sobre José. Ele era um dos filhos de Jacó e é uma das histórias mais emocionantes da Bíblia. Veja até o final, pois é uma história bem interessante. Mas, antes de começarmos, peçam para seus papais, mamães ou responsáveis seguir o canal, dar um like nesse vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas para que todos possam aprender coisas boas juntos. Vamos lá? Agora preparem-se e prestem atenção para ouvir nossa historinha. Mais um vídeo do canal Aprendendo com Jesus. Era uma vez, em uma terra distante, vivia um jovem chamado José. Ele era um dos filhos de Jacó, e a história de José é uma das mais emocionantes da Bíblia. Prepare-se para embarcar em uma incrível aventura que começa com um rapazinho cheio de sonhos. José tinha um dom especial. Ele conseguia ver o futuro em seus sonhos. Em uma noite, ele sonhou com feixes de trigo e estrelas se curvando diante dele. Ele estava animado para compartilhar seus sonhos com sua família, mas isso não foi uma boa ideia. Seus irmãos ficaram com ciúmes e eles o venderam como escravo para mercadores que o levaram para o Egito. Em sua nova casa, José enfrentou muitos desafios, mas ele não perdeu a fé. Ele trabalhou duro e logo chamou a atenção de seu dono, Potifar.
José se tornou um servo de confiança, mas isso não o livrou de problemas. Ele foi injustamente acusado e jogado na prisão. Mesmo na prisão, José continuou a sonhar e acreditava que Deus tinha um plano para ele. Ele interpretava os sonhos de outros prisioneiros e suas interpretações sempre se mostraram verdadeiras e de fato aconteciam. Um dia, o faraó do Egito teve um sonho misterioso que ninguém conseguia entender. Um dos prisioneiros que tinha se tornado servo do faraó se lembrou de José e o chamou para ajudar a revelar o sonho do faraó. José interpretou o sonho do faraó e explicou que o Egito enfrentaria 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. O faraó ficou impressionado e fez de José o governador do Egito, encarregado de armazenar alimentos para enfrentar a fome. E assim, os sonhos de José se tornaram realidade. Ele foi um excelente governador e ajudou a salvar o Egito e muitas outras pessoas da fome. José se saiu muito bem e garantiu que o Egito estivesse preparado para a fome. José também construiu uma família. Ele se casou e teve 2 filhos, que se chamavam Efraim e Manassés. Sua família cresceu e se tornou um exemplo de como a fé e a perseverança podem levar a bênçãos abundantes, mesmo quando enfrentamos desafios. Mas a parte mais incrível da história de José é o que aconteceu em seguida. Mesmo sendo o governador do Egito e tendo o poder de se vingar de seus irmãos, José escolheu um caminho diferente. Eles ficaram apavorados e com medo, porém, quando eles chegaram, ele os perdoou e os convidou para viver com ele no Egito. José entendeu o poder do perdão e da reconciliação, mostrando-nos que o amor é mais forte do que a mágoa. A história de José nos ensina sobre a importância da fé, perseverança, perdão e reconciliação. Mesmo nos momentos mais difíceis, José manteve sua fé em Deus e escolheu perdoar, demonstrando o poder transformador do amor e da graça. Essa parte da Bíblia nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, o perdão e a reconciliação podem superar o ressentimento e restaurar os laços familiares. Afinal, o amor e a fé são os verdadeiros tesouros da vida. Gênesis 50, versículo 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Obrigado, amiguinhos e amiguinhas, por terem visto o vídeo até o fim. Não deixe de seguir o canal, deixar o seu like e compartilhar para seus outros amigos e amigas. Oi, amiguinhos e amiguinhas! Como vocês estão hoje? Estão prontos para ouvir uma história da Bíblia super legal? Hoje, a história é sobre Josué, um grande e corajoso líder. Ele foi um discípulo de Moisés. É uma história bem interessante. Mas, antes de começarmos, peçam aos seus papais, às suas mamães, os responsáveis, seguir o canal, dar um like nesse vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas para que todos possam aprender coisas boas juntos. Vamos lá? Agora, preparem-se para ouvir nossa historinha. Mais um vídeo do canal Aprendendo com Jesus. Era uma vez, em uma terra distante, um menino chamado Josué. Ele foi um dos escolhidos por Deus para continuar a liderar o povo de Israel em uma jornada épica rumo à Terra Prometida. Josué era conhecido por sua coragem e fé inabalável, e esta é a história de como ele guiou seu povo através de desafios incríveis até alcançar a terra que Deus prometera. Josué não era um líder comum. Ele havia sido discípulo de Moisés, o grande líder que conduziu os israelitas para fora do Egito. E quando Moisés faleceu, Deus escolheu Josué para continuar a jornada do povo.
Josué, embora inicialmente um pouco temeroso da enorme responsabilidade, ouviu a voz de Deus dizendo: "Não temas, porque estou contigo." Com essa promessa divina ecoando em seu coração, Josué reuniu o povo de Israel e os conduziu em direção à terra prometida. A jornada estava repleta de desafios e obstáculos, mas Josué nunca perdeu a fé. Ele sabia que Deus estava ao seu lado e que, com coragem e determinação, eles superariam qualquer adversidade. Uma das histórias mais marcantes de Josué é a queda das imponentes muralhas de Jericó. Deus revelou a Josué um plano extraordinário: marchar ao redor da cidade e tocar trombetas. Josué, sempre obediente, liderou o povo nessa jornada inusitada, e o que parecia impossível se tornou realidade quando as muralhas da cidade caíram, permitindo que o povo de Israel entrasse em Jericó. Enquanto avançavam, Josué liderou seu povo em batalhas corajosas e testemunhou vitórias miraculosas. Eles conquistaram terras e viram como Deus os protegia em todas as situações. Mas, mesmo nas épocas de calmaria, Josué nunca deixou de lembrar o povo de obedecer às palavras de Deus e permanecer corajoso. A jornada não foi isenta de desafios e provações, mas Josué permaneceu inabalável. Ele sabia que, independentemente das circunstâncias, podia sempre se voltar para Deus em oração e confiar em sua orientação. Essa fé inquebrantável o tornou um líder exemplar. No auge da história de Josué, enquanto o povo se aproximava da terra prometida, algo surpreendente aconteceu. Um milagre que mostrou, mais uma vez, o poder de Deus. Josué, liderando o seu povo, os leva até o rio Jordão e, à vista de todos, Deus interrompeu as águas do rio, bem semelhante ao que aconteceu com o Mar Vermelho durante a liderança de Moisés. O povo de Israel atravessa o rio Jordão a pé enxuto e finalmente entra na terra prometida. E então, após inúmeras aventuras, batalhas e desafios, o povo de Israel finalmente chegou à terra prometida. A promessa de Deus havia sido cumprida e Josué testemunhou o povo estabelecendo suas casas na terra que lhes fora prometida. Ele havia guiado seu povo à vitória. A história de Josué é um exemplo de fé e determinação. Ela nos incentiva a enfrentar todos os desafios com força, coragem, confiança e fé em Deus. Essa parte da Bíblia nos ensina sobre a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e o poder da liderança corajosa e confiante. Ela nos lembra que quando confiamos em Deus e seguimos seus caminhos, mesmo os obstáculos mais impossíveis podem ser superados. Josué 1, versículo 9, que diz: "Não fui eu que lhes ordenei? Sejam fortes e corajosos. Não se apavorem, nem se desanimem, pois o Senhor, o seu Deus, estará com vocês por onde vocês andarem." Este versículo reflete a mensagem central da história de Josué, incentivando a coragem, a confiança em Deus e a lembrança de que Ele está sempre ao nosso lado, guiando-nos em nossas jornadas. Obrigado, amiguinhos e amiguinhas, por terem visto o vídeo até o fim. Não deixe de seguir o canal, deixar o seu like e compartilhar para seus outros amigos e amigas. Oi, amiguinhos e amiguinhas! Como vocês estão hoje? Estão prontos para ouvir uma história da Bíblia super legal? Hoje a história é sobre Sansão. É uma história bem interessante. Antes de começarmos, peçam para seus papais, mamães ou responsáveis seguir o canal, dar um like nesse vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas para que todos possam aprender coisas boas juntos. Papais e mamães, queria dar outro recado. Que tal ensinar seu filho de uma forma divertida com o nosso kit da escolinha Aprendendo com Jesus? O link está na descrição deste vídeo. Vamos lá? Agora, preparem-se para ouvir nossa historinha.
Mais um vídeo do canal Aprendendo com Jesus. Era uma vez, na cidade de Zorá, existia um menino chamado Sansão. Ele foi abençoado desde o nascimento por um voto especial feito por seus pais, Manoá e sua esposa, para Deus, tornando-se um nazireu. Isso significava que ele não podia beber vinho ou cortar o cabelo, pois era um sinal de sua promessa com Deus. Nessa época, os filisteus eram inimigos ferozes dos filhos de Israel, que foram expulsos de suas terras e viviam em constante conflito. Os israelitas ansiavam por um líder que pudesse libertá-los das mãos dos filisteus, e Deus escolheu Sansão para desempenhar esse papel crucial. Desde criança, Sansão exibiu uma força extraordinária dada por Deus. Ele cresceu e ficou cada vez mais forte e corajoso, e a sua força era tão imensa que certa vez ele enfrentou um leão e o derrotou facilmente. Tempos depois, voltou ao local do encontro com o leão e encontrou mel na carcaça, lembrando da vitória que Deus lhe concedera. Com sua força divina, Sansão liderou os israelitas em uma batalha contra os filisteus, seus inimigos. Em uma ocasião, enfrentou 1000 filisteus com apenas uma queixada de jumento, mostrando sua incrível coragem e habilidade dada por Deus. Mesmo com todas as suas vitórias, Sansão enfrentou desafios pessoais. Ele se apaixonou por Dalila, que tentava descobrir o segredo de sua força para falar aos filisteus. Por várias vezes, ela o pressionou para revelar esse segredo. E Sansão, por amor a Dalila, acabou um dia revelando que sua força vinha de seu cabelo, que até então era intocado e que jamais poderia cortar o cabelo, senão perderia sua força. E Dalila traiu Sansão para entregá-lo aos filisteus. Ela cortou o cabelo dele enquanto dormia. Sansão perdeu toda a sua força dada por Deus e foi capturado pelos filisteus. Eles o machucaram e feriram os olhos de Sansão, deixando ele cego. Após tudo isso, ainda fizeram ele trabalhar como um escravo. Ele estava muito cansado, triste e arrependido do seu erro com Deus. E num evento especial, Sansão pediu a Deus que lhe desse a sua força pelo menos mais uma vez. E Deus ouviu seu pedido. Em um grande evento do reino filisteu, Sansão, apesar de cego e debilitado, pediu que fosse levado para perto das colunas do local onde estava o povo filisteu reunido. Com sua força renovada por Deus, Sansão empurrou as colunas, derrubando o lugar inteiro sobre eles e sacrificando-se para vencer seus inimigos. Essa parte da Bíblia nos ensina sobre a responsabilidade e as consequências de nossas escolhas, e a importância de permanecer fiel a compromissos e promessas feitas. Mostra como a confiança em Deus é essencial para lidar com desafios e adversidades, e que mesmo diante de adversidades, Deus pode usar pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Juízes capítulo 16, versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças apenas esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um olho. Esse versículo marca o momento em que Sansão, apesar de seus erros e quedas, busca a Deus em arrependimento e pede força para se vingar dos filisteus que o haviam capturado e cegado. Demonstra a humildade e a dependência de Sansão em relação a Deus, mesmo após suas falhas. Obrigado, amiguinhos e amiguinhas, por terem visto o vídeo até o fim. Não deixe de seguir o canal, deixar o seu like e compartilhar para seus outros amigos e amigas. Oi, amiguinhos e amiguinhas! Como vocês estão hoje? Estão prontos para ouvir uma história da Bíblia super legal? Hoje a história é sobre Ruth e Boaz. É uma história bem interessante. Antes de começarmos, peçam para seus papais, mamães ou responsáveis seguir o canal, dar um like nesse vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas para que todos possam aprender coisas boas juntos.
Papais e mamães, queria dar outro recado. Que tal ensinar seu filho de uma forma divertida com o nosso kit da escolinha Aprendendo com Jesus? O link está na descrição deste vídeo. Vamos lá? Agora, preparem-se para ouvir nossa historinha. Mais um vídeo do canal Aprendendo com Jesus. Oi, amiguinhos e amiguinhas! Como vocês estão hoje? Estão prontos para ouvir uma história da Bíblia super legal? Hoje a história é sobre Samuel. É uma história bem interessante. Antes de começarmos, peçam para seus papais, mamães ou responsáveis seguir o canal, dar um like nesse vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas para que todos possam aprender coisas boas juntos. Papais e mamães, queria dar outro recado. Que tal ensinar seu filho de uma forma divertida com o nosso kit da escolinha Aprendendo com Jesus? O link está na descrição deste vídeo. Vamos lá? Agora, preparem-se para ouvir nossa historinha. Mais um vídeo do canal Aprendendo com Jesus. Era uma vez, em uma pequena cidade chamada Ramá, vivia uma mulher chamada Ana. Ela era uma mulher de fé profunda, mas estava triste porque ela não podia ter filhos. Ana orava constantemente pedindo a Deus a bênção de ser mãe. Em uma de suas visitas ao templo, ela fez uma promessa a Deus. Se ele lhe desse um filho, ela o dedicaria ao serviço do Senhor. Deus ouviu as orações sinceras de Ana e, em sua misericórdia, abençoou-a com um filho. E assim, Samuel nasceu. Ana cumpriu sua promessa a Deus e, quando Samuel ainda era muito jovem, o levou ao templo para ser dedicado ao serviço divino. Ele cresceu sob os cuidados do sacerdote Eli, aprendendo sobre a importância da adoração e do serviço a Deus. No entanto, a história também envolve a triste realidade dos pecados cometidos pelos filhos de Eli, Hofni e Finéias, que eram sacerdotes no templo. Eles desonravam a Deus e desrespeitavam as ofertas sacrificiais. O comportamento deles trouxe a ira divina sobre a casa de Eli.
Samuel era especial, pois desde criança ouvia a voz de Deus e ajudava no templo. Em uma noite, Deus chamou Samuel 3 vezes enquanto dormia, e Samuel, quando ouvia a voz, pensava que era Eli chamando-o e foi até o quarto onde estava Eli. Na segunda vez, a mesma coisa aconteceu e ele voltou até Eli, e Eli percebeu que era Deus falando com Samuel. Então, Eli disse a Samuel para responder a Deus e dizer: "Fala, Senhor, teu servo te ouve." E assim Samuel fez e respondeu para Deus: "Fala, Senhor, teu servo te ouve." E Deus falou: "Eu farei com o povo de Israel algo terrível que todos os que ouvirem a respeito ficarão apavorados, e farei contra Eli tudo o que disse sobre a família dele do começo, pois ele estava muito triste com os filhos de Eli, Hofni e Finéias, porque eles estão sendo desobedientes." Samuel não sabia como agir e falar para o profeta Eli, a quem ele servia. Porém, Eli disse que poderia lhe contar tudo e não esconder nada dele. E Samuel falou para Eli que somente fez o que ele tinha mandado, e Deus falou para ele da seguinte forma: "Deus me disse que iria tirar os seus filhos e também o seu sacerdócio. Ele me disse que é porque você sabia dos pecados dos seus filhos e não fez nada para o bom Deus, e a sua família pagará o preço por desonrar a ele." E Eli ficou muito triste e assustado e falou: "Que Deus faça o que é bom aos seus olhos." E em um certo dia, esta primeira profecia de Deus para Samuel se cumpriu e a tristeza atingiu a casa de Eli e ao povo de Israel, onde aconteceu uma grande guerra entre os filisteus e o povo de Israel, onde os filisteus venceram. E nesta guerra, Eli acabou perdendo os seus 2 filhos. Quando ele soube desta notícia, ele caiu no chão, ficou muito triste e morreu, e a glória do Senhor deixou Israel aquele dia. E Samuel cresceu em força e cada vez mais sábio, fazendo tudo o que Deus ordenava, e assumiu o papel de liderança como juiz e profeta de Israel. Com Samuel à frente, Israel começou a experimentar vitórias sobre seus inimigos. Samuel conduziu o povo em arrependimento e adoração a Deus. Sob sua liderança, as batalhas foram vencidas e a presença de Deus tornou-se evidente. Samuel era um líder justo e temente a Deus, restaurando a conexão entre Israel e o Senhor. Durante os anos de sua vida, Samuel foi profeta, juiz e um líder sábio na velhice. O povo de Israel pediu um rei e Samuel, o profeta, buscou a orientação de Deus. Deus permitiu que escolhessem um rei, mas Samuel os alertou sobre as consequências. Deus indicou que enviaria um homem chamado Saul, da tribo de Benjamim, para ser ungido como rei. Saul era corajoso e valente, e foi escolhido por Deus. Ele liderou Israel em vitórias contra os filisteus. Porém, em uma certa ocasião, quando Saul desobedeceu a Deus, Samuel, orientado por Deus, tirou o reinado de Saul. E depois, novamente orientado por Deus, ele foi atrás de um menino pastor, chamado Davi, e o ungiu como rei. Esta parte da Bíblia nos ensina que devemos fazer tudo para a honra e glória de Deus, sobre ter uma liderança justa e a importância de seguir os caminhos de Deus. Pois Samuel não apenas ouviu a voz de Deus, mas também foi corajoso o suficiente para agir conforme sua vontade, moldando o destino de Israel. Samuel 16, versículo 7. Mas o Senhor disse a Samuel: "Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." Este versículo ocorre quando Samuel está procurando pelo próximo rei de Israel. Deus instrui Samuel a não julgar com base na aparência externa, mas a olhar para o coração.
Essa mensagem enfatiza a importância de valores internos, mostrando que Deus valoriza o caráter e a devoção mais do que a aparência externa. Queridos pais, após se encantarem com a emocionante história bíblica, mergulhem na jornada educacional da escolinha Aprendendo com Jesus. Descubram materiais especiais para enriquecer a aprendizagem de seus filhos. Visitem o link na descrição e aproveitem uma oferta especial. Obrigado, amiguinhos e amiguinhas, por terem visto o vídeo até o fim. Não deixe de seguir o canal, deixar o seu like e compartilhar para seus outros amigos e amigas. Oi, amiguinhos e amiguinhas! Como vocês estão hoje? Estão prontos para ouvir uma história da Bíblia super legal? Hoje a história é sobre Saul, o primeiro rei de Israel. É uma história bem interessante. Antes de começarmos, peçam para seus papais, mamães ou responsáveis seguir o canal, dar um like nesse vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas para que todos possam aprender coisas boas juntos. Papais e mamães, queria dar outro recado. Que tal ensinar seu filho de uma forma divertida com o nosso kit da escolinha Aprendendo com Jesus? O link está na descrição deste vídeo. Vamos lá? Agora, preparem-se para ouvir nossa historinha. Mais um vídeo do canal Aprendendo com Jesus. Era uma vez uma cidade chamada Gibeá, e lá vivia um garotinho camponês chamado Saul. Ele era conhecido por ser muito corajoso, valente e uma coragem que cativava a todos ao seu redor. Saul era da tribo de Benjamim, e assim que ele cresceu, era considerado um dos homens mais bonitos e valentes daquele povoado, e isso era notável aos olhos de todos. Nesta época, o povo de Israel era liderado pelo profeta Samuel, o último dos juízes. Mas Samuel já estava bem velho e cansado de tantas jornadas, e seus filhos, que começaram a julgar em seu lugar, eram injustos e faziam coisas que não eram boas ao seu povo. Devido a isso, Israel vivia frequentes ameaças das nações vizinhas, especialmente dos filisteus. O povo de Israel começou a pedir para o seu líder Samuel por um rei, e eles desejavam que este rei fosse um líder guerreiro que pudesse livrá-los de seus inimigos. Samuel, o profeta, escutou o seu povo e buscou a orientação de Deus, e Deus permitiu que escolhessem um rei, mas Samuel os alertou sobre as consequências desta escolha. Em um dia especial, o profeta Samuel foi enviado por Deus para a cidade de Gibeá com uma missão extraordinária. Ele buscava o rei de Israel, alguém especial, escolhido por Deus. Samuel, guiado pela orientação divina, encontrou Saul, enquanto ele estava procurando alguns burrinhos que haviam se perdido do rebanho do seu pai. Então Samuel, assim que viu Saul, profetizou e o ungiu como rei de Israel. Saul foi apresentado ao povo de Israel como o rei escolhido por Deus. Saul, surpreso e emocionado, mal podia acreditar que estava acontecendo aquilo tudo com ele. Sua jornada estava apenas começando, e ele estava prestes a enfrentar desafios emocionantes. E logo que ele se tornou rei, Saul liderou seu povo em batalhas corajosas. Suas primeiras vitórias foram histórias incríveis, onde, com a ajuda de Deus, derrotou inimigos poderosos, mostrando toda a sua habilidade como líder e guerreiro. Em sua primeira batalha, ele estava rodeado pelos amonitas, e liderando o seu exército, ele derrotou o seu inimigo e impressionou o povo, e todos os israelitas celebraram. Ele teve muitas batalhas contra os inimigos do povo de Deus em todo o seu reinado, e os principais foram os filisteus. Porém, no meio de suas batalhas, Saul começou a fazer o que não era bom aos olhos de Deus.
por ter ficado muito poderoso, ficou arrogante e acabou desrespeitando tudo o que pedia para ser feito. E também já não ouvia mais as ordens que eram dadas por Samuel, que era o profeta e a voz de Deus para ele, escutando mais as vozes dos outros do que de Deus. Saul se tornou um servo desobediente e não esperava a direção de Samuel dada por Deus. Em uma